Vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Estas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado, estar com Ele, vir para Ele. Essa é a essência do discipulado, ouvir Jesus e dizer que sim. Não se trata de um método ou programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Essas palavras são poderosas. Elas ecoam como uma convocação dos céus que toca a terra, gerando em nós uma disposição missional. Contudo, sabemos que as dúvidas, dificuldades, angústias e problemas da vida podem ser obstáculos para responder a este chamado. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver, uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Vamos juntos ser despertados a viver como discípulos de Jesus. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Bom dia, família! Hoje nós estamos chegando ao final dessa série de mensagens, o discípulo extraordinário de Jesus, baseado no livro do pastor Chip Ingram, e nós estamos refletindo já há 5 domingos em cima do livro de Romanos, no capítulo de número 12. Nós estamos aprendendo como ser um discípulo de Jesus, baseado no livro de Romanos, capítulo 12. E nós teremos agora, no dia 18 de outubro, um seminário para igrejas de alto impacto, onde o Chip Ingram é um dos palestrantes. Nós receberemos também pessoas do Nordeste inteiro. Esse seminário estará acontecendo em 4 cidades ao redor do Brasil, e no Nordeste, João Pessoa foi escolhido, e em João Pessoa, a nossa igreja vai sediar. Então, se você quiser participar, ainda tem algumas poucas vagas. Você também pode participar através do Instagram, Lote, L-O-T-E, que é Live on the Edge, .Brasil, no Instagram. Ou você pode ir lá no balcão pastoral e dizer, eu quero participar também, qual o QR Code para eu poder me inscrever. A inscrição, que custa R$80, está em promoção por R$50 para o pessoal da igreja local. Tem um código promocional e você pode participar e ser abençoado. Nessa série nós estamos aprendendo lições muito preciosas sobre Romanos capítulo 12, como ser realmente um discípulo de Jesus. Nós aprendemos que um discípulo de Jesus, ele se rende a Deus, ele vive em santidade, ele conhece a si mesmo e ele serve com excelência. Inclusive, quero parabenizar a todos aqueles que domingo passado tomaram uma decisão e entraram em um ministério e estão servindo ao Senhor. Uma salva de palmas a todos os disponíveis, a todos aqueles que se disponibilizaram para servir. Se você deu o seu nome em algum ministério e ainda não entraram em contato com você, por favor, hoje mesmo, procure o líder do ministério, ou vá até o balcão pastoral e diga, já faz 1 semana que eu me alistei para o exército e ninguém ainda me deu nenhum feedback. A gente lhe pede perdão, mas nós estamos aprimorando os processos e espero que alguém possa entrar em contato com você o mais breve possível. Hoje, então, nós vamos para a última semana dessa série de mensagens, a última mensagem, e o tema de hoje é o discípulo extraordinário de Jesus. Ele vive em amor. Amor. Não tem como você ser cristão e não amar. Se você não ama, esqueça, está na religião errada. A verdade é que nós precisamos entender que sem amor não existe cristianismo. Jesus é a encarnação do amor. Jesus veio ao mundo porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deixou a sua glória, Ele se revestiu de um corpo e Ele veio aqui sofrer por nós. E esse sacrifício de amor, esse sacrifício é de amor. O pastor Chip Ingram, no livro Espiritualidade, baseado em Romanos 12, espiritualidade que transforma, ele disse, nós somos chamados como pastores para modelar essa verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. O preço é alto, mas esse tipo de amor é inexplicável, é como a igreja muda o mundo. O mundo irá ver Jesus em nós através do nosso amor. É quando nós estendemos a mão para aquele que está perdido. É quando nós alimentamos ao faminto. É quando nós vestimos ao que está nu. É quando nós visitamos ao que está preso. É quando nós manifestamos o nosso amor para os de fora. É que nós revelamos o porquê estamos aqui. A igreja é a única instituição que não vive para si mesmo, mas vive para os de fora. Qualquer sindicato tem um grupo e aqueles que são filiados do sindicato serão beneficiados.
Qualquer clube, agremiação, qualquer tipo de repartição, qualquer tipo de camisa que se veste ou de ajuntamento que acontece, tudo aquilo que é feito para os de dentro, mas a igreja, ela acontece para os de fora. Você saberia responder o que diferencia o cristão de qualquer outra religião? Talvez algum diga, o senhorio de Cristo. Amém, isso também é uma verdade. Mas o fato é que não é só ter Jesus, porque existem outras religiões que contemplam de alguma forma o senhorio de Cristo. Os milagres, algumas outras religiões também têm milagres, então não é sobre milagre. Na verdade, o que nos diferencia, a marca que nós temos diferente de muitas outras religiões, de fato e de verdade, a Bíblia Sagrada nos diz em Mateus, no capítulo 5, no verso 44, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O cristianismo é a única religião que ensina que a gente tem que amar até quem não gosta da gente. E a gente tem que orar por as pestes, tudinho, que fica atanazando nosso juízo. Em alguns momentos eu sei que algumas pessoas repensam porque são cristãos, mas, enfim, você seguiu a Cristo, você entendeu o chamado dele para a sua vida, então nós precisamos amar. Ele ainda completa dizendo que o nosso amor não deve ser direcionado apenas aos amigos e irmãos, porque isso todos fazem. A Bíblia diz assim no verso 46, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Nós precisamos entender que o nosso amor precisa ir além. Nós não podemos ser aqueles que apenas amam quem nos ama, porque senão qual a recompensa? Isso é óbvio. O fato é que nós precisamos nos posicionar. Nesse exato momento, nós temos no continente africano uma gigante perseguição acontecendo aos cristãos. Cristãos estão sendo fuzilados, eles estão sendo martirizados, eles estão sendo mortos. Sabe por quê? Porque eles decidiram viver a sua fé. E diferentemente de qualquer outra religião que traz retaliação ou vingança, os cristãos oram, amam e intercedem pelos seus perseguidores. Jesus diz que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Em Romanos capítulo 12, como Paulo ele destrincha na prática as palavras de Jesus em capítulo 5 de Mateus. É como se Paulo se inspirasse no que Jesus disse em Mateus capítulo 5 e ele começasse a expor os ensinamentos de Jesus à igreja de Roma. Ele começa abençoando. Sabe o que é que a palavra abençoar significa? Significa a essência de desejar o bem a alguém. Se alguém te amaldiçoa, você o abençoa. Você deseja a ele, não a desgraça que ele desejou a você, mas você deseja a única coisa que você tem para desejar, o amor e a bênção de Deus para o seu próximo. Mas bispo, quando eu estou no trânsito e alguém me fecha naquela barbeiragem, você abençoa a peste desse motorista que lhe fechou. E quando esse peste desse motorista estende um dedo para mim e me xinga, você estende 5 para ele e o abençoa. Ninguém toma posse dessa palavra. Estou sentindo que eu vou perder a audiência e não deu muito ibope não esse evangelho. Mas desculpa, é o evangelho de Jesus. É o que ele nos ensina, porque nós somos cristãos. E se você acha que é capaz de amar, então agora, escuta o que eu tenho para te dizer. Amar dessa forma não é nada fácil. Eu sei que aos nossos olhos é impossível. Mas Jesus disse que se alguém bate de um lado da sua face, você tem que oferecer o outro. E se alguém manda você andar 1 milha, você anda 2. Gente, eu não sei para vocês ouvir isso, mas para mim falar não é nada fácil. Porque a minha vontade é rodar logo a mãozada no pé do vidro. A minha vontade é logo xingar e dizer logo 3 palavras bem boazinhas para botar o cabo no lugar dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, como um cordeiro mudo, do verbo sem falar nada, ele foi até o matadouro. É sobre esse amor que hoje eu quero compartilhar com vocês. Mas antes, vamos orar, que eu preciso da graça de Deus para poder pregar essa palavra. Pai, eu sei que eu preciso melhorar muito. E já reconhecendo e pedindo a tua graça,
Eu te peço que essa palavra comece a mudar o meu coração, para que todos que aqui estão também recebam uma porção dessa palavra, e assim sejamos abençoados com essa realidade, para sermos discípulos extraordinários de Cristo, amando o nosso próximo, e amando e orando até por aqueles que nos perseguem. Nos abençoa, Pai, com essa ministração, em nome de Jesus. Amém. Então, para ser um discípulo que vive em amor, em primeiro lugar, decida perdoar quem o feriu. Gente, essa palavra não é fácil. Fecha as portas, não deixa ninguém sair até o final. Porque é possível que a cada palavra que eu libere aqui, a facada entre mais fundo. E de alguma forma você vai sentir a peixeira dando uma girada dentro de você e mexendo um pouco com alguns conceitos e sentimentos que muitas vezes estão enterrados dentro de nós. Para sermos um discípulo que ama, em primeiro lugar, a gente tem que perdoar. Mas como é que eu vou perdoar aquela pessoa que me abusou? Como é que eu vou perdoar se ele me traiu? Como é que eu vou perdoar se ele me humilhou, me abandonou, bateu na minha cara? Como é que eu vou perdoar se até hoje eu trago resquícios de uma mágoa que ainda não foi sarada? Por causa de 3 coisas. Em primeiro lugar, o perdão é uma escolha. E você precisa escolher se você quer ser um ressentido ou se você quer ser um livre. O primeiro passo para uma liberação de perdão é escolher verdadeiramente perdoar. Mesmo que você ainda esteja sofrendo por causa do que aquela pessoa fez, escolha perdoar. Segundo lugar, o perdão é um processo, não é uma girada de chave, não é uma mágica miraculosa, não é uma amnésia em que você esquece de tudo que aconteceu, mas é simplesmente um processo que passo a passo, step by step, você vai sentindo na concatenação dessa caminhada, de que a cada dia esse peso vai ser deixando de lado, e você vai se sentindo cada vez mais leve, mais livre. Você não esquece que você não está com amnésia, mas você já não sente mais a dor de outrora, porque você tomou uma decisão, e você começou o processo. O problema é que tem pessoas que ainda estão aprisionadas a coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos atrás. E por causa disso estão pesadas, estão tristes, estão amarguradas. São pessoas grosseiras, são pessoas que não confiam mais. Por quê? Porque não conseguem perdoar. Então decida hoje perdoar e seja bem-vindo ao processo. Mas um terceiro motivo é porque perdão é uma cura. O perdão é como um sarar, um renovar, restaurar, ressignificar. O perdão traz o bálsamo do céu sobre nossa vida. Gente, aos 7 anos de idade, a minha genitora, a minha mãe, ela me abandonou e eu cresci me sentindo órfão, rejeitado, não amado. O Dia das Mães era um dos piores dias da minha vida. E eu sempre perguntava a Deus, por que minha mãe não me ama? Por que minha mãe me abandonou? Por que minha mãe foi embora? Eu me lembro da cena na Avenida João Câncer, em Manaíra, ela tirando a gente de cima de uma caminhoneta com uma trouxa de roupa mijada. Eu consigo sentir o cheiro daquela trouxa de roupa, como se fosse agora. E ela simplesmente dizendo, um dia vocês vão entender o que eu estou fazendo. E entrando no carro e indo embora. Aquela cena eu nunca vou esquecer. Mas eu a perdoei. Antes de me casar, faltando uma semana, pelo Orkut eu descobri onde ela morava. E eu fui até lá, o monastério budista onde ela estava. E eu cheguei lá e disse, oi mãe, sou eu, seu filho Márcio. Ela nem me reconheceu. Ela disse, não, você não é meu filho não. Eu disse, eu sou, vai por mim. Sou eu mesmo. Ela disse, não, eu não tenho um filho tão lindo assim não. Para. O fato é que ela só me reconheceu por causa de uma deficiência física. Quando eu apontei meu dedo assim, mostrei a minha deficiência, ela começou a chorar e se ajoelhou diante de Buda e começou a fazer umas orações lá, budistas, não sei o que. Eu digo, ei, não bota a Buda de ninguém nesse negócio não.
que foi o coração de Jesus que me trouxe aqui, para liberar perdão. E, gente, zero mágoa, zero dor, zero. Do verbo totalmente decidido, passado pelo processo e curado. Como é que você vai continuar a vida se você está enganchado em feridas do passado? Como eu iria fazer uma mulher feliz, ou pelo menos tentar fazer, se eu guardava mágoa da primeira mulher que me botou no mundo? E Deus ainda me deu 2 filhas. E como eu iria ser instrumento se eu guardasse essa mágoa? Talvez você não consiga avançar, talvez você não consiga progredir, talvez você não consiga prosperar, porque você ainda não entendeu a importância de perdoar. Qual é a sua decisão? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 14, ele diz: abençoe aqueles que o perseguem, abençoe e não amaldiçoe. Não pode uma fonte boa jorrar água ruim. Quantos aqui são abençoados? Diga amém. Então, se você é abençoado, não pode sair de você maldição. Só aquelas palavras que é típica de mãe, né? Se você fizer isso, você vai se arrebentar todinho. Não é maldição. Isso aí vem na genética materna. Toda mãe faz isso. Você vai quebrar a cara. Você vai quebrar os dentes. Daqui a pouco vem menino sem um dente. É profeta, é profeta. A tal da mãe é mãe. E tem umas que são mais dramáticas, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma mãe assim, não. Mas tem mais que diz: você vai quebrar o pescoço. A minha mãe que me criou, que entrou na igreja comigo no dia do meu casamento, a mulher que foi uma mãe na minha vida, foi a minha madrasta. Eu me lembro quando a gente foi morar numa casa lá em Manaíra, e quando a gente chegou lá, eu já comecei a planejar todas as traquinagens possíveis naquele ambiente. E na hora ela disse: Márcio, não suba no telhado para pegar a pitanga, que eu já estou vendo você olhando para a pitanga da vizinha. E eu olhei para ela e disse: imagina, mas eu já tinha planejado por onde eu ia subir, tudo direitinho. Ela disse: não suba, porque senão você vai cair lá de cima. A palavra maldita tal da mãe, quando libera. Quando ela saiu para trabalhar, foi o que eu fiz. Subi, é lógico que eu subi. Eu era uma criança, gente, era uma criança de 12 anos de idade. Mas, gente, quando eu subi, o que eu não planejei é que existe um negócio chamado lodo no telhado. E quando eu peguei a lapa da pitanga da bexiga, viu? E as bichinhas iam morrer, gente. Eu senti compaixão daquelas pitangas tão lindas ali, pedindo para serem colhidas. E eu subi, quando eu comi aquela pitanga, gente do céu, que coisa maravilhosa. Eu nunca tinha comido pitanga na minha vida. Que pitanga roubada, parece que é mais gostosa ainda. E proibida, e não pode. Quando eu estava naquela pitanga e tal, daqui a pouco eu vou pegar um monte de pitanga. Eu peguei um monte de pitanga. Quando eu fui pisar, escorreguei naquele infeliz, naquele lodo. Caí lá de cima com a testa, potofe no chão. Abriu, sangue para tudo que é lado. Quando ela chegou, eu não disse, gente, pior do que o sangue, é essa palavra infeliz. Eu não disse. Ô mãe, não faz isso não. Não diz que tu disse, não. A gente sabe que tu disse, a gente já está moralmente arrasado, o sangue escorrendo, a gente já está com medo do metiolate que ia ser passado e pintado na perna todinha, na cara todinha. Mas o eu não disse é o que mais dói. 3 pontos aqui. Abençoe, não amaldiçoe. O principal exemplo desse perdão na Bíblia é o próprio Jesus, gente. Quando ele estava sendo crucificado. Não, por favor, vem comigo para o Gólgota. Dá uma subidinha lá no Monte da Caveira. Jesus estava lá, com aqueles condenados ao seu lado. O que é que Jesus estava vendo? Ele estava vendo um monte de gente que ele tinha curado. E que no dia do seu julgamento disse: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Ele viu a sua mãe Maria, ele viu o seu discípulo amado João, ele viu Maria Madalena, que não o deixou em nenhum momento. Mas ele viu um monte de gente criticando, apontando o dedo. Uns ladrões do lado disseram: se tu é filho de Deus, então liberta-te a ti mesmo.
E o que é que Jesus lá na cruz diz? Ele diz: Pai, que se fosse eu dizia, derrama chuva de fogo na cabeça desses pestes tudinho agora. Eu não sou Jesus, mas estou tão longe de ser Jesus. Que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É sobre você decidir perdoar. Você que conhece o caminho, a verdade e a vida. Perdoe em nome de Jesus e faça como Cristo nos ensinou. Para ser um discípulo que vive em amor, decida perdoar quem te feriu. Segundo lugar, decida viver algo novo. Decida sorrir, decida abraçar, decida amar, decida ressignificar, decida começar de novo, decida fazer algo por Cristo, com Cristo, em Cristo. Nós cristãos temos o péssimo costume de desejar que as pessoas que ainda não possuem Jesus ajam da mesma maneira que nós. Como é que você exige para quem não tem o Espírito Santo, para que ela haja como você que tem o Espírito Santo? Quem ainda não abriu o coração para Jesus, não tem como desfrutar, não tem como vivenciar o que apenas aqueles que em Cristo estão. Sim, porque Jesus, quando entra, ele muda tudo. E aí, às vezes, a gente fica meio decepcionado. Eu me lembro de um casal, ela era cristã e ele não era. Então, ela esperava que ele agisse como só um homem cristão pode agir. E eu disse: minha filha, mas ele ainda não conhece Jesus, ele ainda não deixou Jesus entrar na vida dele. E você está esperando um padrão de conduta de um homem de Deus, mas ele ainda não é um homem de Deus. Porque Deus ainda não entrou na vida dele, ainda não transformou a sua história. Então você vai se decepcionar sempre que você esperar que alguém que ainda não tem Jesus haja como Jesus. Mas você é um canal da presença de Deus. E para que essas pessoas sejam transformadas, Deus quer te usar. Mas sabe qual é o problema de alguns? É que alguns, ao invés de serem canais nas mãos de Deus, acabam sendo canais de destruição e não de transformação. No WhatsApp fica batendo boca, na reunião do condomínio é o do contra, é o crítico, é aquele que aponta o dedo, que fica com leve trás, falando da vida dos outros. Como é que Jesus vai agir desse jeito? Se você não está vivendo uma vida nova em Cristo. Quando Jesus entra numa vida, Ele transforma, a nossa linguagem, ela vai mudando, a gente já não fala mais palavras torpes, a gente já não usa mais palavrão, a gente já não xinga mais, a gente já não tem mais nenhum tipo de acesso a conteúdo que é destruidor da mente, do coração e dos relacionamentos. A gente simplesmente decide mudar, a gente se cala, a gente engole seco, a gente se posiciona, a gente decide viver como Jesus. Lá no verso de número 15 de Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Essa é a nova vida. É você entender que você não tem que entrar em uma competição. Então, quando alguém chegar para você dizendo assim: ai, olha, ora por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade. Você nem ouviu qual é a dificuldade da pessoa. Você já empurrou numa competição de dificuldade as suas dificuldades como algo maior. E nem deixa a pessoa desabafar e já emenda dizendo: dificuldade. Você não sabe o que é dificuldade. Se você soubesse o que eu estou passando, porque na verdade eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. Se você soubesse do câncer que eu estou dentro de mim. Da situação que eu estou passando, das contas que eu estou devendo. Ai, meu Deus do céu, não vejo a hora que Jesus volte. A outra pessoa, ela só queria um ouvido, ela só queria um coração acolhedor, ela só queria que você a ouvisse. E se você precisa ser ouvido também, primeiro ouça, para depois os outros poderem te ouvir. Não é competição de quem tem mais problema. É sobre quem tem uma vida nova. Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. E quando alguém chegar com alguma alegria, para de ser destruidor de felicidade alheia. A pessoa chega feliz da vida. Olha, não sei o que e tal, meu novo smartphone. Uau, que lindo. Me alegro com quem se alegra.
Foi mesmo, foi uma promoção. Que bênção, parabéns para você. Foi quanto na promoção? Custou, sei lá, tanto. Tanto? Tu foi roubado. O meu foi bem mais barato. Tudo. O cara estava feliz da vida. Deixa a pessoa ser feliz. Para ela foi barato, para ela foi promoção. Se você tem um preço melhor, ele já comprou. Para de ser destruidor, deixa a pessoa ser feliz. Você só diz, se você quiser um outro tal, depois fala comigo, eu tenho uns contatos também, pode ser, porque eu consiga algo, até no preço nesse dia, até melhor e tal. Mas para de ser destruidor. A pessoa corta o cabelo, feliz da vida. Aí chega, olha, cortei meu cabelo. Cuidado com o que tu vai falar. Tinha um casal aqui na porta da igreja, chegou, a mulher cortou o cabelo e tal. Aí eu disse, uau, que mudança de estilo. Aí eu olhei para o marido e perguntei, e aí, você gostou? Para saber se eu podia elogiar ou não. Porque se o caba não gostou, eu não ia dar muita ênfase. Se o caba gostou, eu ia descarregar nas tintas, porque realmente ficou muito bom. O caba disse, misericórdia, ela está parecendo uma bruxa. Sangue do cordeiro, não faz isso não, destruidor de coração. Se tu não gostou, gentilmente você diz, ela é linda de todo jeito, sabe como é, né? Aí dá uma de dor de bola para frente. Ou tu não quer ser feliz, infeliz. A gente precisa parar de ser destruidor de sonhos. E a gente precisa se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Claro que a gente precisa ter jeito de falar. Uma vez, Ruth, a minha filha, ela chegou para mim, quando ela estudava no ensino fundamental, e ela disse, papai, eu tenho uma ótima notícia para te dar, e uma péssima notícia. Eu disse, filha, quem tem ótima notícia, nunca vai ter péssima para dar. Porque a ótima notícia sempre vai superar a péssima. Ela disse, tomara que supere. Eu disse, qual foi a péssima? Ela disse, não, vamos para a ótima notícia, porque já superou. Eu digo, muito bem, qual foi a ótima? Ela disse, tu não acredita. Eu disse, acredito, minha filha. Tirei a maior nota da sala. Na prova eu tirei a maior nota. Está vendo, filha? Eu não te disse. Uma ótima notícia supera qualquer outra péssima notícia. Ela disse, tirei 4. Aquele 4, para mim, tinha gosto de 10. Eu disse, parabéns, filha. Pelo 4, não, por ser a melhor da sala. Porque esse 4, que foi a maior nota, mostra o quão medíocre é o professor, que não consegue entender o potencial do aluno. Seu potencial é incrível, minha filha. E você, com esse 4, você vai longe. Ela, uma média é 7, eu digo que só falta 3. O fato é que a gente precisa, sabe, aprender a se colocar. O Chip Ingram, ele diz assim, quando você escolher fazer isso, responder o mal com o bem, algo acontece dentro de você. A graça de Deus trabalha através de você e as pessoas experimentam esse ato de misericórdia e começam a se perguntar se Jesus realmente é real, porque não existe. Como assim? Amar, perdoar, abraçar, acolher, caminhar. Mas isso não impede de viver a liberdade do perdão no seu coração, porque como discípulos de Cristo, nós precisamos orar por isso. E terceiro e último lugar, para ser um discípulo que vive em amor, mantenha o coração humilde. Esse é o nosso Cristo, é aquele que humildemente, como um cordeiro mudo, foi para o matadouro. O exemplo perfeito é de Jesus, manso e humilde de coração. Para desfrutar verdadeiramente dessa vida de perdão, a gente precisa estar totalmente dependente do Espírito Santo. Lá no versículo 16 de Romanos capítulo 12, o texto sagrado diz, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha que lindo. Não queira ser a tampa de cruz. Não queira ser aquele que é o maior. Mas quando nós seguimos a Cristo, a humildade e a mansidão passa a fazer parte da nossa história. A palavra humildade tem em sua raiz a palavra humus,
que vem de estrume, que significa esterco, passado pelo processo do sol, que se transforma em algo que vai levar frutificação para a plantação. Seja humilde. E humilde é aquele que está pronto, a mesmo não parecendo valer nada, nas mãos do sol da justiça, passa a ser um produtor que vai frutificar e trazer a realidade do céu aqui na terra. Nós precisamos, como discípulos de Cristo que vive em amor, responder sempre o mal com o bem. Da mesma forma, nós podemos notar, em quarto lugar, que não há como nós vivermos como se estivéssemos na realidade de toma cá, dá lá. Não, tem que ser como uma resposta amorosa. E nós tínhamos fome e Jesus nos deu o pão da vida. Nós tínhamos sede e Ele nos deu a água para beber. Nós éramos inimigos, mas Ele nos perdoou. Esse é o maior exemplo de todos. Responder o mal com o bem é agir como Jesus agiria. No verso 20 de Romanos 12, Paulo diz, pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Essas brasas vivas, elas dizem respeito a um costume egípcio muito comum, que quando uma pessoa estava passando por uma situação adversa e ela havia feito algo errado, ela se arrependia publicamente e ela pegava brasas e colocava em uma bacia, e essa bacia ela colocava sobre a cabeça, para que o aquecer daquela bacia trouxesse sobre a sua mente uma nova temperatura e publicamente ela pudesse mostrar para todos que ela era uma nova pessoa. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos amontoar, juntar brasas vivas de amor, de perdão, ainda que queime, ainda que seja desconfortante, ainda que seja humilhante. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, se te baterem, abrace. Se te machucarem, beije. Se te amaldiçoarem, abençoe. É sobre nós entendermos o que significa ser um discípulo que ama Jesus. É um discípulo decidido a fazer o que Romanos capítulo 12 nos ensina. E eu encerro essa palavra com o versículo de número 21, que diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Mas ele me xingou. Você não vai xingar. Você vai elogiar. Mas ele me gritou. Você não vai gritar. Você vai falar respeitosamente. Mas ele me bateu. Não, você não vai bater de volta. Você vai perdoar. Vença o mal. Não com as armas do mal, mas com as estratégias do bem. Nós precisamos encerrar essa série entendendo que não há como sermos discípulos de Jesus se continuarmos vivendo com a natureza antiga. Jesus hoje nos chama para mudarmos nossa postura e vivermos assim como Ele viveu. Se você está pronto para fazer isso, e se essa palavra faz sentido para você, eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, para juntos agora fazermos dessa canção a nossa oração. Louvemos ao Senhor.